Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Fora de Órbita, o seu ponto de informação sobre comércio exterior, logística e supply chain. Estamos chegando já ao nosso oitavo webinar aqui do Fora de Órbita. E, mais uma vez, para quem não me conhece, sou Josiano Mota, CEO e cofundador da Ship2Ship. E comigo hoje, Cássio Torres, diretor da Plus Cargo Brasil, onde nós vamos falar aí um pouquinho sobre bid ou spot, qual a melhor estratégia para negociar fretes internacionais, que é um assunto que todo mundo me pergunta, né? Será, Josiano, que eu faço um bid? Será que eu faço essas cotações spot? E aí a gente trouxe aqui um super convidado, Cássio Torres, especialista nesse segmento, digamos assim. Então, Cássio, por favor, se apresente para quem não te conhece ainda, fale um pouco sobre você para nós entendermos quem você faz, o que você faz aí na Plus Cargo. Bacana, Josiano. Obrigado aí pelo convite, né, de vocês. É sempre um prazer estar trazendo conteúdo, conversando com a audiência, né, trazer conhecimento mesmo, né? A gente está vivendo tempos de muita oscilação, né? A gente tinha uma forma de trabalho bem definida, né, com prazos bem definidos, e a pandemia veio para bagunçar tudo, né? Então surgem muitas dúvidas, e é muito bacana iniciativas como as de vocês, de convidar nós aqui para trazer um pouquinho desse conhecimento e trocar ideia mesmo, fazer esse brainstorm de uma forma mais virtual, para trazer caminhos mesmo, né, de solução para os problemas que são bem usuais e bem comuns a todos, né? Bom, como você já me apresentou, meu nome é Cássio, eu sou um dos diretores e sócios da Plus Cargo do Brasil. Plus Cargo é uma empresa de matriz uruguaia, né, vindo de uma holding chamada Grupo Haas. A empresa que internacionalizou a marca do Grupo Haas foi a Plus Cargo. Hoje a gente está presente em 10 países, né, aqui na América Latina e contando Estados Unidos. E eu sou um dos responsáveis, junto ao Denis e a Sorais, meu sócio aqui no Brasil, por tocar a Plus Cargo do Brasil, né, que hoje conta com mais de 100 funcionários, conta com 8 filiais, uma empresa que, graças a Deus, tem seguido o seu rumo aí, fazendo um trabalho sério e ofertando um serviço de qualidade para os clientes do mercado. Muito legal, Cássio. É justamente isso. Você falou uma coisa muito importante, que a ideia aqui, acima de tudo, é a gente trazer conteúdo, né? A gente, quando vai procurar no mercado, muitas vezes, vai ler algum artigo, são coisas muito rasas, né? A gente não consegue ver algo mais aprofundado. E justamente o Fora de Órbita, a gente trouxe essa ideia de levar conteúdo de alta qualidade para quem ouve, para quem assiste, né? Seja pelo podcast, seja através de um webinar. Então, mais uma vez, obrigado. E já vamos direto ao assunto, Cássio, que a gente está aqui para falar hoje sobre bid ou spot. É algo que todo mundo me questiona. Ah, Josiano, vou fazer um bid? Não, mas aqui eu vou fazer spot. Como é que eu negocio isso, né? Então, para a gente iniciar realmente, Cássio, eu queria entender de você, né? Que explicasse para nós rapidamente, né? O que seriam as cotações de spots, o que seriam os bids, né? Qual que é a principal diferença entre as duas, digamos assim? Legal. Quando você me chamou para esse bate-papo, né, e para falar um pouquinho desse assunto, é uma dúvida e uma pergunta de basicamente 90 e poucos por cento dos clientes que contatam a gente hoje, de qual caminho seguir nessa bagunça que se tornou o mercado de frete internacional, né? Quando a gente fala um pouco de bid, de spot, a gente pode falar de qualquer trade, né? Mas ele é muito mais ligado a mercados onde sofrem onde tem um sofrimento maior da oscilação das tarifas em relação ao espaço, tá? E lembrando sempre que o frete é uma commodity, né? Então, a relação, aquela regra básica da economia de oferta e demanda, ela influencia diretamente no valor do frete que está sendo aplicado naquele momento. Então, mais espaço disponível, o frete tende a cair, menos espaço disponível, o frete tende a subir. Mercados como Estados Unidos e Europa são mercados que são mais regulares nesse sentido. Lógico, durante a pandemia, nenhum mercado consegue se manter regular, porque falta container, falta equipamento, falta espaço, né? Então, realmente, os mercados se tornaram cada vez mais voláteis. Mas o mercado chinês, o mercado escorredor, Far East Brasil, Far East América do Sul, Costa Leste, é o mercado que mais sofre essas oscilações. E aí vem a pergunta mais usual, né? Com relação ao spot e o bid. O que é o spot? O spot é do termo em inglês mesmo, ponto, pontual. Né? É um frete especificamente para uma carga, um lote para uma saída específica. Então, às vezes, o armador está com espaço disponível no navio e precisa preencher aquele espaço, eles lançam as spot conditions, as spot rates, para que possa, então, atrair cargas e sair com aquele navio de uma forma mais rentável, no final das contas, né? Rentabilizar melhor a viagem. Então, o spot nada mais é do que isso. Então, é puxar carga
com tarifas pontuais, válidas para aquela saída, para aquele navio específico. Tá? Com relação ao BID, o BID já é uma concorrência pública, né? O BID nada mais é do que uma abertura para o mercado para checagem de valores, né? Então você convida, às vezes, um número sempre maior, logicamente, do que 2 empresas, normalmente 3 empresas, né? Para participar daquela concorrência e ofertar as suas condições para um período de tempo pré-determinado e um volume pré-determinado também. É o que a gente chamava no passado de contratos, que os armadores chamam de BCO, né? Que são contratos de frete feitas para um cliente específico, para aquele negócio específico, por um período de tempo com compromisso de volume, de contrapartida de volume para aquela tarifa. Não, legal. E até entrando nesse contexto, Cássio, o que você indica, né, para as empresas, assim, o que ela deve escolher? Tipo, será que eu faço bid ou spot? Qual é o rumo que ela deve tomar? No que ela deve se basear para escolher um desses dois lados? Bom, a dica passa por duas vertentes, né? A primeira dela é o comportamento do seu volume. Você está falando de volumes que são instáveis, você está falando de volumes regulares, você está falando de um volume de containers pequeno, que a gente costuma falar pequeno, abaixo de 10 containers ali por mês, né? Ou você está falando de um volume superior a isso por mês, onde você consegue compromissar uma parte desse volume nas 4 saídas do armador durante o mês, ou em 2 dela, ou em 3 dela, né? Qual é o comportamento do seu volume? O que você pretende fazer com aquilo, para que você, então, possa ter um pressuposto, né? O BID ele serve para isso também. Você bloquear uma tarifa por um período de tempo, e aquilo você, como empresário, consegue ter um pressuposto daquele valor na hora que a mercadoria for nacionalizada no Brasil. Não devemos nos esquecer que o valor CIF da mercadoria ele impacta diretamente na carga tributária, né, da importação, como também na armazenagem aqui no Brasil, né? Então, se você consegue, pelo menos, prever aquele valor de frete por um período de tempo, você também vai ter uma previsibilidade melhor dos impostos e da armazenagem aqui no Brasil também. Não, legal, Cássio. Mas assim, então você disse que acima de 10 containers por mês já vale a pena a empresa estudar a possibilidade de um bid, então. Já vale conversar sobre isso, né? Ou pelo menos analisar essa opção. Por quê? É sempre importante a gente checar também qual é o comportamento do armador naquele momento, né? Então, a previsão é que os navios estejam lotados daqui para frente. Um bid talvez se encaixe melhor, porque você consegue compromissar o volume para o armador naquele sentido e consegue, então, flexibilizar a sua tarifa, tá? Cada armador analisa de uma forma. Então, por exemplo, fica difícil a gente falar de volume, né? Acima de 10 são volumes que começam a ter um pouco mais de visibilidade, tá? Mas o armador, normalmente, ele vai avaliar qual a representatividade daquela carga, qual o peso daquele container, ele vai analisar de uma forma muito mais ampla para saber se vale a pena ou não aquele bid. Normalmente, quando nós recebemos bid aqui, são de volumes acima de 50 containers por mês, isso sem dúvida nenhuma, tá? Mas entre 10 e 50 pode-se conversar, dá para analisar, tá? Então essa é mais ou menos a ideia que a gente passa. Então a primeira vertente era esse, o comportamento do seu volume, o que você espera de volume para aquele período de tempo, tá? E a outra vertente é a situação do mercado em si, né? Por exemplo, no final do ano passado, você não tinha equipamento, não tinha espaço. Como é que você vai falar de bid nesse momento? Né? Você pode até conseguir negociar uma tarifa, mas com a ausência de espaço, você não vai conseguir a liberação dos espaços naquela tarifa. Né? É até uma questão que eu ia te perguntar agora isso, né? Porque assim, o que eu normalmente ouço dos clientes, né? Josiano, eu faço um bid anual. E aí o preço, ele normalmente é um pouco acima do spot, né? Ele fica um pouco acima porque é uma margem que o armador tem, que ele tem que ter essa margem para as oscilações que ocorrem durante o ano, né? Mas, por exemplo, no ano passado, eu vi vários clientes falando, Josiano, eu estou fazendo tudo spot, eu não faço mais nada de bid. Por quê? Porque os armadores não estão honrando com o valor, eles até honram em alguns casos com o valor, mas o valor, tipo assim, eu pagava $2.000, agora o frete está $7.500, $8.000, $9.000. Só que eles não me dão espaço. Então, eu sou obrigado a fazer um spot para embarcar aquela carga. Nesses casos, Cássio, o que você indica assim, para ele fazer? Porque, assim, contrato, o armador tem justificativas, tem cláusulas lá, né, que ele coloca em caso de problemas, assado. Raramente alguém ganha algum caso desse, né? Mas o contrato não valeu de nada, né? O bid dele foi por água abaixo na maioria desses clientes, né? Exato. Então, por exemplo, o transporte marítimo internacional,
né, quando a gente fala da cadeia em si, ele é completamente imprevisível, né? Até basicamente uns 4 ou 5 anos atrás, quando você fala desse corredor Ásia-Brasil, você tinha estações muito bem definidas. Você tinha o peak season, que ia praticamente de maio até setembro, porque os navios vinham lotados das compras de Natal e Dia das Crianças, eram as duas datas especiais que lotavam os navios nesse período, né? E de outubro até basicamente abril, você tinha o low season, tá? Com o passar do tempo, o feriado chinês começou a influenciar diretamente também nisso. Então, a gente começou a ter também o peak season em janeiro. Né? Janeiro, todo mundo aquela correria para embarque, então você tinha o peak season ali naquela situação. Com a mudança do mercado, a partir de 2016, houve uma queda drástica no volume de oferta de espaço no mercado. Não sei se você lembra bem, mas em fevereiro de 16, o frete chegou a custar $50, um container de 40 HC, de Xangai para Santos ou para Itajaí, por exemplo. Né? Então, a partir daí, chegou um momento em que a indústria da navegação precisou fazer alguma coisa. Então, começaram os grandes joints, os grandes conglomerados, né? Começaram as fusões entre armadores também. Então, por exemplo, Maersk, Hamburg Süd, né? Os 3 japoneses que viraram uma empresa só, a One, né? Antes era MOL, K-Line e NOIK, os 3 se juntaram em uma só. Os 2 chineses, China Ship e COSCO, viraram a COSCOM, né? Então começou a ter uma redução na oferta de espaço no mercado. Isso causou um estresse em espaço, evidente. Na época, se eu não estou equivocado, foi uma queda na casa de quase 30% da oferta de espaço do mercado anterior a 2016, para depois das fusões. Saímos de basicamente 14, 15 opções de armador com serviço direto ao Brasil para 9, né? E começaram os grandes joints também, né? Então ninguém mais vinha com navio sozinho. Começaram os grandes joints, que é a situação que nós temos hoje. E tiraram alguns navios de rodagem também, né? Ficaram alguns navios. Vamos encher o que der. Os armadores, eu digo que os armadores aprenderam a ganhar dinheiro, na verdade, né, cara? Se parar aquelas disputas muitas vezes era um ego, né? De fazer isso por ego, e começaram a fazer isso muito mais voltado a ganhar dinheiro realmente, né? Na negócios verdade, são para ganhar dinheiro, né? Eu vou um pouco mais além, né? A gente, tirando as ONGs, né? A maior parte das empresas, maior parte não, todas as empresas com fins lucrativos, eles têm um fim lucrativo, têm um fim de lucro, né? Mas eu tenho uma experiência, eu trabalhei em armador no passado, e de fato, quem está do lado daqui, a gente acaba não conseguindo entender muito bem essa gestão de custo do armador. E tem muitas viagens que são, de fato, deficitárias. E eram, de fato, deficitárias. Né? Se você lembrar bem, no início da pandemia, no ano passado, foi anunciado, a maior parte dos armadores são empresas de capital aberto, foi anunciado um prejuízo na casa de $11 bilhões, juntando os prejuízos dos armadores. Então, de fato, é necessário se fazer alguma coisa, e nós, como clientes ou como consumidores desse frete, a gente acaba tendo que ser mais criativo na hora de trabalhar o que vem pela frente, porque a gente não tem esse controle realmente da gestão do custo. Eu escuto isso muito de alguns clientes, de alguns parceiros, né? Tipo, estão ganhando dinheiro agora, tal, mas a gente não tem a visão exata do global, do geral, né? Da composição e da gestão dos custos dos armadores, né? Então, o que eu digo é que foram feitas movimentações de uma maneira mais estratégica, sem dúvida nenhuma. Essa redução de espaço, ela foi talvez também por conta de sobrevivência do negócio em si, né? Mas acabou adaptando o volume que o mercado ali tinha de serviços com a oferta de espaço. E com isso o frete conseguiu subir, no final das contas, a partir de então. Né? Logicamente, a gente vai para o segundo semestre do ano passado, aí já é um pouco fora de qualquer curva, né? Os níveis de frete do ano passado, a gente falou de níveis históricos em fevereiro de 2016 a $50, e ano passado chegaram a 9 mil. Em janeiro, $9 mil, assim, também é completamente o oposto do que o cliente, ou do que a empresa, o empresário de pequeno e médio porte consegue suportar de tarifa de frete. Então, é necessário agora que exista um equilíbrio. E o que vai definir esse equilíbrio são, de fato, oferta de espaço e demanda. Legal, não, bacana. E até entrando já um pouquinho nessa parte também, Cássio, que eu acho que é interessante a gente falar, né, um pouco, dividir esses dois lados, né, bid e o spot, até para que as pessoas entendam um pouco mais
alguns detalhes desses dois tipos que são totalmente diferentes da maneira de ser feitas, né? Então, por exemplo, no spot, né, Cássio, quanto tempo você acha que as empresas devem se preparar ou começar a cotar uma carga spot antes do embarque? Os spots, normalmente, eles são liberados de forma semanal, hoje em dia. Né? Toda semana aparecem os spots e aí, assim, não tem muito o que fazer também, né? Mesmo porque você parte para a parte operacional, os bookings, eles são liberados lá na origem de 10 a 7 dias antes da atracação do navio. Né? Então, o que a gente sugere para os nossos clientes é estarem atentos, porque os spots eles vão surgindo, lembra, ele é pontual, então eles vão surgindo e a gente vai informando os nossos clientes em relação a esse surgimento, para que a gente possa aproveitá-los da melhor forma possível. No momento de mercado atual, onde ainda o espaço é um luxo, né, já melhorou bastante em relação à situação de janeiro, mas ainda continuamos com problemas de espaço, né? A Plus Cargo, por exemplo, trabalha com uma ferramenta chamada Space Utilization, onde a gente recebe uma previsão do espaço dos armadores na semana seguinte. A gente consegue entender um pouquinho mais sobre o comportamento do mercado, como o mercado de frete vai se comportar para a semana seguinte, tá? Então, normalmente, legal, os spots é isso, coisa de 7 a 10 dias antes mesmo, né? Pedir os bookings com antecedência para aproveitar aquela tarifa, porque ela vai embora rápido também. Bacana. E no bid, já contemplando isso, né, no esporte tem que ser bem pontual, então realmente é bem rápido. Eu pensava até que poderia tentar se programar um pouco antes, mas pelo que está me falando, tem que ser mais semanal, quinzenal ali, não foge muito disso, né? Isso. Exatamente. Legal. E no caso do bid, Cássio, o que você acha, assim, tem alguma época específica para fazer o bid? Quanto tempo ele deve fazer antes de iniciar? O que você vê, assim, que talvez seja mais interessante essa parte de bid ser feita aí nos fretes internacionais? No passado se negociavam os bids nos low season, né? E aí depois, quando o mercado mudou, normalmente depois do feriado chinês, porque havia uma queda de frete ali naquele momento, né? Depois do feriado chinês, se negociavam ali. Hoje em dia, o que a gente sugere não é nenhum tempo para abertura do bid, mas são bids de tempo mais curto. Bids anuais ou semestrais hoje, eles não são usuais devido à imprevisibilidade do mercado, principalmente agora, durante esse período de pandemia. A gente nunca sabe o que pode acontecer. Então, o mercado, por exemplo, chegou em 9.000, os fretes estavam caindo de uma forma até acelerada desde então, né? E aí veio o acidente do Ever Given no canal de Suez, né? Que pouca gente sabe, mas o canal de Suez hoje é a principal ligação da Ásia com a Europa, né? E tem muitos serviços que os armadores oferecem via Europa, né? Quando você e a Rotterdam, eu conheço bastante. Exato. Quando você limita esse serviço, obrigatoriamente o cliente vai ter que buscar o serviço direto. E aí você acaba lotando os navios de serviço direto. De ontem para hoje, a gente já recebeu atualizações de tarifa com as tarifas subindo novamente. Tá? A gente já estava com patamares abaixo de 6, já perto de 5, já recebemos tarifas na casa de 7. Isso aí, eu acompanhei aqui. Na semana passada ainda eu falei, pessoal, vocês não têm noção do problemão que esse navio vai causar, porque justamente vão deixar de fazer rotas indiretas e vão fazer totalmente direta. Até quem tem bid fala assim, cara, faz a tarifa mais cara mesmo, mas que venha direto, porque senão começa a faltar matéria-prima aqui no Brasil, ou até mesmo produto finalizado, né, Cássio? Então, é um problema global, né, aqui. E outra coisa, Josiano, tipo, ontem desencalharam o navio, né, e aí as pessoas acham que pronto, problema resolvido. Não é assim. Ontem haviam 350 embarcações aguardando passagem. E a passagem vai ter que ser feita de forma tranquila. Isso vai levar alguns dias até que a situação se normalize. Né? Isso impacta a cadeia como um todo, não tem jeito. E não é só passar o navio, né? Porque assim, imagina que acumulou tantos navios lá, ficaram 6 dias os portos da Europa, para onde esses navios estavam indo, sem operar. Então agora todos os navios vão passar dali, vão chegar no porto de destino, vão atracar e vai se formar uma nova fila para justamente descarregar os navios e vai entrando um por um. Eu acredito que vai demorar 30 a 60 dias para normalizar essa parte dos portos. E aí vem outro problema, que é os containers, que já está em falta. No porto destino, atrasou 6 dias, então são 6 dias que o mercado vai estar sem container vazio, digamos assim, né? O retorno vai demorar um pouco mais, e aí vai causar outro problema. Então, assim, 6 dias desse navio vai causar um negócio de 3 meses de problemas, né? Algo que as pessoas acham que... E outra, o navio nem começou, acho que ele nem começou ainda
a navegar de novo, né? Eles estão analisando se teve algum problema no casco, ainda vão analisar se ele consegue passar certinho lá, se não precisa fazer tirar mais alguma coisa. Então, assim, vai uns dias ainda para resolver tudo isso, né? Menos mal que desencalhou, isso é um bom sinal, mas não, o problema vai ser... Isso mostra a evolução da nossa engenharia também naval, né? Como em 6 dias eles conseguiram desencalhar um navio de 9 mil teus, né? É um monstro, né? E, enfim, monstro, cara. Lotado, né? Tava super carregado. Essa é a questão também. E o tema é que a gente, às vezes, analisa apenas o nosso trade, mas a gente tem que lembrar que a logística de frete internacional, né? O serviço marítimo internacional, ele é global. Então, exatamente. eu vi um mapinha ontem das embarcações ali, parece um enxame de abelhas ali, esperando para passar para o canal de Suez, né? Mas, voltando um pouquinho à dica do BID, hoje, o que a gente sugere para a maioria dos nossos clientes caso você precise fazer um BID por conta de pressuposto, não ultrapassar 3 meses, tá? O que a gente hoje sugere são bids mensais, que é o que está vindo mais regular para nós hoje. Todo início de mês, o cliente senta e avalia o volume dele para aquele mês e negocia um bid mensal. Esse é o mais usual e mais regular e o mais, como é que a gente pode dizer, é o mais recomendável no momento. Tá? Agora, se você precisa fazer o bid de uma maneira um pouco mais ampla, não ultrapassar 3 meses, porque 3 meses você consegue fazer um balanço melhor das tarifas de mercado em relação ao que você fechou no bid. Sempre lembrando que quando você fecha um bid, você compromete um volume ao armador e você vai ser cobrado por esse volume também. Essa é a contrapartida. Né? Infelizmente, às vezes, como você falou, em situações extremas, o compromisso da liberação do volume ele se torna inviável e impossível, porque realmente não há espaço para oferecer. Né? Então, é uma redução. Então, avaliando esse contexto total, eu sugiro bids mensais com, no máximo, 3 meses de duração. Não, até não fazendo jabá, mas já fazendo, a gente criou uma ferramenta justamente para isso, Cássio, porque muitas empresas estavam o seguinte, faziam bid anuais ou bid de 2 anos, né? E eu falava, cara, mas é muito tempo, tem uma margem muito grande do mercado para o teu bid. E se o mercado aumentar do que você está pagando hoje, você vai pagar junto. Então, assim, você sempre vai perder se você fizer isso, né? E aí, mas, Jussiano, eu faço por Excel e é muito complexo isso. Eu não consigo, eu demoro muito tempo fazer um bid por Excel. Então, eu faço uma vez por ano, que é um problema que eu resolvo em 3 meses. E aí, justamente, a gente criou uma solução, Cássio, para resolver esse problema de fazer mensal. Então, tem clientes hoje que fazem quinzenais, tem clientes que fazem mensal, tem clientes que fazem bimestral. Então, assim, as possibilidades são infinitas, né? Cada um escolhe a melhor. Mas o mais comum, realmente, é o bid trimestral. Trimestral é o que a gente vê realmente que o cliente paga o valor justo e não tem muitos problemas quanto a isso, né? Exato. É isso, a se adaptar aos tempos, viver a atualidade. Né? Modelos que nós tínhamos há 3 anos atrás, há 2 anos atrás, não vamos muito longe, né? Até dezembro de 2019, esses modelos não se aplicam. E o que vocês estão fazendo na Ship-to-Ship nada mais é do que trazer a tecnologia para auxílio do cliente. Esse é o caminho sem volta, isso é um legado que já vinha acontecendo, mas se intensificou com a pandemia, né? Nós mesmos na Plus Cargo, a gente investiu na questão do sistema, na questão de TI, na questão de comunicação com os nossos clientes através da web, do nosso sistema, que é o ePlus, né? Que é um sistema nosso, feito em casa, de gestão dos nossos processos, causando interface com os clientes também. Então, esse é o caminho, é por aí que a gente tem que ir, utilizar a tecnologia como uma ferramenta de auxílio para nós, né? Exatamente isso, essa é a ideia. Não é a ideia fazer, eu nunca falo da Ship-to-Ship no meio aqui do Fora de Órbita, mas é que realmente casou com isso, né? A gente vê as empresas sofrendo muito em fazer esses bids anuais, porque, Josiano, não consigo fazer menos, porque tem que fazer várias vezes. Então, a tecnologia, Cássio, e os próprios agentes de carga, os armadores, estão cada vez mais evoluídos nesse segmento, justamente para ajudar as empresas a terem a informação mais rápido possível, né? E aí, já entrando uma outra questão bem interessante, Cássio, o que você vê aí como desvantagem e vantagem entre bid e spot, né? Por exemplo, no spot, o que você vê de vantagem e desvantagem? E no bid, o que você vê de vantagem e desvantagem? No spot, você está atualizado com o mercado naquele momento.
as suas negociações pelo spot, você reduz o seu risco de perder dinheiro, né? Porque é o melhor frete ou um dos melhores fretes naquele momento, para aquela saída específica, né? Então, essa é a principal vantagem do spot, é estar em linha com o que o mercado pode ofertar, né? A desvantagem do spot é a redução do espaço disponível. Tarifa spot cai no mercado, todo mundo corre para fechar na tarifa spot. Então, talvez o tempo de reação não seja um tempo de reação, por isso que eu falei na outra resposta, de 7 a 10 dias, porque saiu, você já aproveita aquilo, né? Porque ela vai embora como água também, né? A mesma coisa de uma agência de turismo, né? Lança um pacote de promoção para qualquer lugar, os melhores preços vão embora mais rápido, né? Então, no frete marítimo também não foge muito dessa questão, né? A principal desvantagem do spot que eu comentei, na minha visão, é isso, né? Você não ter também a possibilidade de ter um espaço protegido, né? Naquele momento do mercado, principalmente quando está faltando espaço, tá? Já o BIT dá uma previsibilidade melhor de custos ou de gestão de custos para um período de tempo específico. Você trabalha melhor a gestão entre estoque de espaço, equipamento e tarifa que você vai pagar, né? E você traz o compromisso para dentro da tua operação. Né? A principal vantagem que eu vejo do BID seria essa. A desvantagem é que quanto mais longo o BID, mais à mercê da oscilação do mercado você está. Às vezes você se comprometeu num BID, numa tarifa de 5, no meio do seu BID as tarifas já estão em 3. Você não consegue prever isso. E aí você passa a perder dinheiro em relação ao que o mercado pode te ofertar naquele momento. Você consegue prever o teu custo no início, mas você poderia estar aumentando a tua lucratividade ou reduzindo o seu prejuízo se você tivesse com a tarifa mais em linha com o mercado naquele momento. As empresas costumam fazer alguma coisa, né, Cássio? Algumas rotas elas fazem mais bid, outras mais spot, justamente por essa variação, né? Por exemplo, frete Europa-Brasil, eu vejo muita pouca variação, assim, são questão de 20, 30 euros de diferença. Estados Unidos, que é um mercado bem regulamentado também, são pouquíssimos dólares de diferença. O que a gente mais vê oscilações mesmo, acho que é a Ásia, né? A Ásia-Brasil é que tem essas variações muito malucas. A gente não pode esquecer que 33% de tudo que o Brasil importa vem da China hoje. Da China, não estou falando do Far East. Esse número chega a mais de 40% quando a gente fala do corredor inteiro, né? Far East para o Brasil. Então, é o nosso principal mercado de compra. Não só de matéria-prima, mas de bens de consumo. Tudo que você possa imaginar, a gente compra da China, né? Os Estados Unidos tem a regulação da FMC. Então, você não consegue fazer muitos malabarismos. Tanto que o tarifa spot não funciona muito nos Estados Unidos, né? Já a Europa também é um mercado regular, com oscilações pequenas, mas neste momento agora, por conta eles já estão vivendo a terceira onda da Covid, né? Por conta dos problemas climáticos que eles tiveram agora recentemente, os lockdowns. Por exemplo, o frete da Alemanha subiu quase que 130% do mês de fevereiro para março. Né? É muito raro acontecer isso, né? É muito raro essa variação, né? É muito raro. Algo bem esporádico. E lembrando também que o volume é menor da Europa para o Brasil em relação ao Far East, logo você tem menos espaço disponível também. Né? Talvez por isso os fretes subiram tanto nesse momento agora. Né? Mas você falou certo com relação a essa gestão dos contratos, né? Como fazer o contrato, quando fazer o contrato, é uma decisão que ela passa por uma análise, como eu falei na primeira resposta, ampla. Ela não pode se basear apenas no valor, né? Você pode sim trazer mais previsibilidade para a sua operação, mas você não pode se basear somente no valor. Se você se basear somente no valor, pode ser que você tenha surpresas no meio do teu contrato. Imagino. Eu sempre falo com os clientes, eu falo assim, não, o valor é um 70% do que você tem que se basear, mas olha os detalhes, transit time, free time, detention, prazo de pagamento, os detalhes ao redor disso, das vezes te compensam muito mais, né? E uma outra coisa, Luciano, hoje a gente tem condições de saber qual a quantidade de alocação que cada armador tem dentro do joint. Então, às vezes, você fecha o teu bid com um armador que tem uma tarifa mais agressiva, mas o armador com menor alocação dentro do navio. Então, a probabilidade de você perder ou não ter o espaço disponível no meio do teu contrato é grande. Então, isso também precisa ser colocado em pauta na hora da negociação. Quem tem uma melhor gestão de estoque de equipamentos vazios na origem,
né? Quem tem uma melhor performance operacional, né? Avaliar a questão dos custos locais de origem e destino, né? Analisar agilidade e flexibilidade na liberação da carga no Brasil. Tudo isso são trabalhos que os agentes de cargas fazem em relação ao armador e acaba repassando não só esse know-how, mas esses benefícios ao cliente final. Não, exatamente. Tem a questão muito mais complexo, né, Cássio? Porque as pessoas acham que é só o frete internacional. Vou negociar o frete. Eu até hoje, Cássio, ouço pessoas falando assim, não, mas o cara me fez um frete a $600. Na época que o frete estava $1.500, $2.000. Eu falei assim, cara, se você quiser que eu faça um frete a $200 com um agente de carga, eu consigo para você. Mas é o seguinte, vai ter uma taxinha lá do lado, que se chama Other Charges. Eu vou colocar um nome muito diferente lá. E vai te colocar um valor muito mais alto. Então, assim, cara, o frete é um componente. Você tem que analisar o todo. Não tem mais umas taxinhas junto. Ah, verdade, tem mais não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, é isso, cara. O frete é um commodity, como você falou, né? Ele tem um mínimo. A ideia é que você faça chegar próximo daquilo, ou seja, você tem um frete competitivo com o que o mercado está te oferecendo, né? Claro, a gente de carga vai ganhar, o armador vai ganhar o profit dele, mas você vai ter um frete competitivo. É isso que você tem que chegar. E muitas vezes as pessoas acham que é só o frete, que eu vou analisar isso. Eu já vi casos, por exemplo, free time, um dia. Um agente de carga deu um free time de um dia para o cliente. Ele, na hora de fechar o frete, fechou mais barato. O que aconteceu? Ele precisou de 7 dias de free time. E aí o cara colocou $100 por dia sobre estadia. Então isso acontece, né? Tem que olhar isso. Né? A gente comenta muito com os nossos clientes e parceiros aqui. Desconfie do frete que está muito fora do que o mercado está oferecendo atualmente. Porque realmente não tem mágica, né? Usando um pouquinho da experiência da época de armador, o armador ele tem uma linha de corte. Ele tem um custo que paga as despesas. É um custo mínimo que ele precisa ter por teu para pagar as despesas da viagem. Né? E ter um lucro, né? Exato, e ter algum tipo de lucro, mas existe uma linha de corte, assim como a companhia aérea também, ao vender passagem aérea, ela vai calcular uma linha de corte de passagem por assento, por poltrona. Né? Então, assim, quando você recebe uma tarifa muito abaixo disso, tem que desconfiar, tem que analisar o contexto inteiro, né? E o mercado, não só para os cargos, o mercado está cheio de agentes de carga que são sérios, que trabalham de uma forma adequada e ofertam um bom serviço logístico, né? Se baseiem nessas empresas, que você não vai ter surpresa. Exatamente. Eu sempre recomendo aqui, Cássio, para as empresas que eu conheço, que a gente conversa muito, né, com as importadoras, exportadores, cara, mantenha uma base de 5 a 8 fornecedores, não mais do que isso. Você já vai ter ali uns bons fornecedores que vão te ofertar valores consideráveis e vão te colocar condições realmente interessantes para a tua operação, né? Às vezes a empresa quer trabalhar com 50 fornecedores, 30 fornecedores, já acho que, cara, é muito. Você vai ter alguém no meio ali que vai te colocar uma falcatrua, que vai te trazer problemas. E aí isso que a gente vê. O cara que tem 5 a 8, ele sempre vai ter 3 ou 4 que chegam exatamente no mesmo valor. Eles chegam muito próximos, porque como você falou, existe um ponto de corte, o agente de carga coloca lá. E aí quando o cara tem muito agente de carga, tem 3 lá que estão muito próximos e tem um que está muito abaixo. Fala assim, cara, como é que esse cara tem esse valor? Isso é real, não é? E quando você vai ver, acontece isso, Cássio. Não é um valor que existe, o cara tem lá um NAC de algum cliente específico e acabando não vai embarcar, vai trazer problema para aquele cliente. Né? Então, acho que esses são os pontos principais que as empresas devem estar atentas. E é legal que a gente está conversando aqui, né, Cássio? De uma forma que são segredos, né, que muitas vezes não se contam para as pessoas, né, que trabalham no Comex. Então, a gente está trazendo essa facilidade aí de conhecer e realmente negociar o que tem que ser negociado, né? Deixar algumas coisas para trás, que muitas vezes eu vejo, alguns detalhes que não são muito relevantes e esquecem de negociar o que realmente importa, né? Então, não só os custos, mas as condições do que vai ser ofertado. Por exemplo, espaços, né? Quantos espaços eu vou ter em cada semana? Tempo de tomada livre no porto de origem, destino, free time, transit time, detention, condições de pagamento, tudo isso são coisas que as pessoas muitas vezes deixam passar despercebido e que no final, quando fechou lá o contrato, é que vai ver que aí realmente vai ter um problema, muitas vezes inviabilizando as negociações, né? Correto. Mas legal, e até entra numa outra questão agora, Cássio, que até é uma curiosidade minha, porque eu converso com muitas pessoas aí do mercado,
e pouca gente está falando sobre isso, né? Mas quando que você acha, Cássio, que esses bids, né, que os armadores hoje estão tentando fazer para 2 meses, 3 meses, ninguém está citando mais do que isso, quando é que você acha que vai ser normalizado e as empresas que querem fazer a cada 6 meses, a cada 1 ano, vão ter a normalização disso? É bem complicado no momento atual. Porém, aí a gente pode pegar alguns cenários. Eu acredito em uma volta um pouco mais próxima de uma normalização apenas em 2022. É o que eu acredito, mas uma melhora gradativa do cenário ainda durante o segundo semestre, de acordo com o ritmo do controle da pandemia. Eu acho que é por aí. Vai começar com as pessoas cada vez mais vacinadas, a flexibilização dos lockdowns por aí, né? E a reabertura das fronteiras também para ir e volta de pessoas. A gente espera que o cenário vá melhorando gradativamente, com isso o cenário da logística também vai melhorando gradativamente, até que acredito que em 2022, dependendo de como for, a coisa volte a patamares um pouco mais comuns do que a gente estava acostumado, né? A gente não consegue informar nem sobre a nossa própria vida, se de fato a gente vai voltar àquela normalidade que a gente estava acostumado. Tem muita gente apostando que não. Tem muita gente que diz que a pandemia trouxe legados importantes para a sociedade e mudanças que são irreversíveis, né? Uma delas é o trabalho híbrido, trabalho home office, trabalho remoto. Esse é algo que já não tem, na minha opinião, não tem mais volta. Né? Também acho. A gente deve se manter aí, pelo menos nessa questão mais híbrida, a redução dos espaços físicos de escritório, a utilização melhor dos coworkings. O mundo já estava caminhando para isso e a pandemia acelerou alguns processos. Legal, bacana. E até uma outra questão também interessante para a gente conversar aqui, Cássio. O que você acredita ser relevante assim, no momento que vai fazer uma negociação de bid ou spot e que as empresas devem estar atentas? A gente falou algumas coisas aqui, né, desses detalhes do spread bancário, transit time, free time, detente, mas tem alguma coisa que você acredita ser assim, um cuidado essencial nesse momento de negociação desses tipos de bids ou spot que as empresas devem estar atentas? Tá. Eu acho que o principal, foi o que eu comentei agora há pouco, é estudar o comportamento do seu volume, da sua demanda. Esse é o principal hoje para que você, então, possa abrir uma negociação, por exemplo, de um bid. Né? Detalhes são importantes. Quando a gente fala de detalhes de preço, a gente está falando do valor do frete, a gente está falando da taxa PETAX, está falando das taxas locais, enfim, per diem, free time, tem outros assuntos colocados. Mas a gente não pode deixar de lado a questão operacional. Então, por exemplo, na China, você tem o serviço direto. Ótimo. Então, estudar, como eu falei agora há pouco, quem tem mais espaço, mais alocação nos navios, quem tem melhor previsibilidade de equipamentos, né? Estudar o transit time, estudar a rota daquele navio. Isso é importantíssimo, cada joint tem uma rota. Né? O agente de carga pode fornecer informações, por exemplo, de um histórico recente de criações de transbordo não informados. Né? Isso estou falando de China, mas quando você vai na Índia, né? Índia também é um mercado que o Brasil tem intensificado suas relações comerciais. A Índia tem uma particularidade que grande parte das suas zonas industriais estão aproximadamente 1.000 quilômetros de distância dos portos. E você sai de Mumbai ou de Pipavav ou de Mundra para cá. E não existe serviço direto da Índia para cá. Né? Então você tem rotas alternativas via Ásia, Port Kelang, Singapura, e você tem rotas alternativas via Europa, ou Mediterrâneo, ou Norte da Europa. Qual é o porto hoje que está trazendo mais dificuldade, por exemplo, com relação ao backlog de containers? Pode ser que seja Valência naquele momento. Então, o armador que faz via Valência talvez não seja mais adequado para a utilização daquela negociação. Né? Ou Singapura, você vai fechar um bid por 3 meses, logo na época do feriado chinês, você vai ter problema de transbordo. Isso precisa estar na sua análise. E quem vai te ajudar nesse sentido é o agente de carga. Por isso é tão importante você se apoiar em empresas que tenham um trabalho mais sério, que esteja preocupada com os detalhes e possa te ofertar uma qualidade de serviço amplo, não só preocupado em reduzir custo de cadeia. Às vezes você fecha com frete $50, $100 melhor, mas uma carga parada no transbordo por 3 ou 4 semanas
faz aquela economia ir para o ralo, né? Exatamente. Às vezes você Exatamente. fecha com frete 50, 100 dólares melhor, mas alguém que te oferta um free time um pouco melhor do que aquele outro concorrente pode te economizar valores de demurrage e por aí vai. É isso aí, não, legal, dicas bem interessantes. E aí, já para a gente estar finalizando aqui, Cássio, passar rápido, né? Conversa boa, passar rápido. Acho que a gente conseguiu abordar temas bem interessantes, né, Cássio, dessa negociação de bid e spot, que hoje é tão pouco falado. Eu mesmo sentia muita falta de ver um conteúdo sobre isso. E aí, falando com as empresas que a gente conversa no dia a dia, Josiano, fala sobre bid e spot, o que é melhor, traz alguém especialista. E aí a gente lembrou da Plus Cargo aqui, que a gente já conhece há muito tempo aí também, e eu sempre falo isso, né? A gente traz aqui empresas para conversar, pessoas para conversar, que são referências no mercado, que atuam, né? Pessoas que realmente têm uma credibilidade e que justamente fogem dessa questão, Cássio, como você comentou, né? De tentar passar o cliente para trás. Então, em 2021, isso já é arcaico, isso já não pode existir mais, né? Então, a gente ainda vê alguns casos, como você comentou, de pessoas um pouco leigas, às vezes, muitas vezes, pela quantidade de trabalho, acabam não analisando no detalhe, né, aquela informação e passa despercebido coisas como você falou, como o detention, né, ou o free time, e depois trazem um grande dor de cabeça no futuro, que é pagar um valor aí de diária de 150, 200 dólares, como eu já vi, para a empresa é um prejuízo gigantesco, né? Então, até para a gente já aqui entrar na parte final, Cássio, eu queria saber de você o que faz aí a Plus Cargo, né, ser diferente dos demais agentes e por que alguém que está aqui nos assistindo, nos ouvindo hoje, deveria fazer um vídeo ou spot com vocês. Faz teu jabá aí que... Bacana, Josiano. Obrigado aí pela oportunidade aí de contar um pouquinho da Plus Cargo, né? Eu acho que eu falei bastante durante o nosso bate-papo de hoje, né? Mas a Plus Cargo, ela foca todos os seus pilares no atendimento ao cliente. Então, a gente se diferencia nesse sentido. Comentei agora há pouco com você sobre as ferramentas que o nosso sistema hoje trazem para a interface do cliente dentro do nosso sistema, para ele mesmo fazer a gestão, ele conseguir as informações de uma maneira mais clara, mais rápida. Né? Nós temos um lema na Plus Cargo, em 2014, 2015, a gente mudou toda a nossa forma, né? Criamos nosso livro azul, né? Que é a nossa Bíblia do atendimento, né, ao nosso cliente, criamos diferenciais mesmo, temos frases, por exemplo, como não é minha culpa, mas é meu problema, né, de estar do lado do cliente, ombro a ombro, buscando as opções, né. Nós trabalhamos com frete internacional não tem fórmula de bolo, né? Então é importante estar atualizado no momento, é importante também entender a dor do cliente, qual é a necessidade que ele tem, aonde o calo dele aperta, né, e você só consegue isso ouvindo, conversando, trazendo o cliente para dentro de casa, entendendo a necessidade dele, né? Então, o principal diferencial da Plus Cargo está aí, no atendimento diferenciado aos clientes. Logicamente, a gente tem um time de especialistas, tem um time de experts em cada uma das áreas que a gente atua. A gente falou muito do mercado de full container de importação, mas a Plus Cargo hoje oferece toda uma outra gama de serviços também. Somos consolidadores de carga na importação e na exportação, temos as nossas consolidadas próprias, não só para Santos, mas para Itajaí, Paranaguá, Rio Grande, né, com saídas diretas, semanais. Santos, por exemplo, que é o nosso hub, a gente tem mais de 15 origens com serviço semanal direto. Então, a gente consegue ofertar essa gama de serviços. Temos uma estrutura no Uruguai diferenciada. Hoje somos os líderes de mercado lá. Temos já mais de 100 mil metros quadrados de armazém alfandegado na área de Porto Livre e área de Zona Franca. Né? Estamos presentes com escritórios próprios aí em 10 países, como eu te comentei, na América Latina. Legal. Né? Então, é uma empresa com uma estrutura hoje diferenciada, mas o principal é a mentalidade. Você falou bem, né? A gente não está preocupado em ter um cliente por um embarque. A gente quer ter parceiros por um longo período. A longo prazo. E a gente só tem parceiros a longo prazo a partir do momento que a gente consegue unir condições competitivas com atendimento preferencial e diferenciado aos nossos clientes. Muito legal, não? E é esse pensamento que eu acho que todo mundo deve ter, né? A gente conversou, já é o nosso 8º fora de órbita, Cássio. E é legal que hoje em dia os agentes de cargas, cada um que veio aqui falou o seu diferencial e é diferente um do outro.
né? Antigamente, quando eu falava com os agentes de cargas, o meu diferencial é o serviço. Todos tinham um serviço como diferencial, mas o que era esse serviço diferenciado, né? E os agentes de cargas que a gente trouxe aqui para conversar, armadores inclusive, cara, o meu diferencial é X, o meu é Y, o meu é Z. Cada um com um diferencial bem focado numa dor específica do cliente, né? Isso é muito legal, muito interessante. E mais uma vez aproveito aqui também, Cássio, para te agradecer, tá, por ter topado o nosso convite aí. A gente está aqui realmente para levar conteúdo de alta qualidade para quem nos assiste, para quem nos acompanha, porque é justamente isso que o mercado precisa, né, Cássio? A gente só vai ter um futuro onde as pessoas, empresas, vão entender que a logística é muito mais complexa do que uma receita de bolo, como você falou, né? Não existe um beabá que vai dar certo sempre, vai acontecer alguma coisa no caminho que pode interromper, e você tem que ter do seu lado parceiros que realmente falem, olha, eu vou te ajudar a resolver esse problema, eu vou te ajudar a encontrar a melhor solução. Então, isso, para nós é uma honra ter a tua presença aqui hoje, tá, Cássio? Obrigado mais uma vez. E deixa teu contato também, Cássio, para quem está aqui nos acompanhando, onde é que pode te achar, se tiver alguma dúvida, quiser alguma ajuda sua aí para, quem sabe, fazer um vídeo ou um spot, como é que eles te encontram? Legal, legal. Primeiro, eu que me sinto honrado pelo convite. Foi um barato estar aqui com você hoje, trocando essa ideia, trazendo conteúdo. Eu acho que o importante é isso, informação de qualidade. Que essa informação de qualidade chegue para que a gente possa cada vez mais trazer compromisso e seriedade para o nosso mercado, né? Que eu acho que está um pouco carente disso ainda. Então, vocês acham a Plus Cargo, a equipe da Plus Cargo, em todas as redes sociais. Nós estamos no Instagram, estamos no LinkedIn, estamos no Facebook. Mantemos aí um programa semanal de webinar no YouTube. Temos o nosso canal no YouTube, né, com os nossos programas de webinar ali, onde também a gente está trazendo bastante conteúdo. Convido a todos para assistir e nos acompanhar, né? E também estamos com nossos podcasts também, através das plataformas Spotify, Deezer, do aplicativo da Apple. Então, vocês encontram o nosso time de especialista por aí. Ficamos à disposição para o contato de vocês e, quem sabe, poder ser útil para as necessidades que o mercado for apresentando. Obrigado mais uma vez, Luciano, e espero que seja a primeira de muitas. Com certeza, Cássio. Para quem quiser encontrar o canal do YouTube da Plus Cargo, vou deixar aqui embaixo do vídeo um link, tá? E aí vocês podem acessar também, se inscrever lá, se inscreve no nosso canal, se inscreve no canal da Plus Cargo, receba em primeira mão sempre esses conteúdos, são muito legais. A gente cada vez mais está evoluindo, trazendo pessoas aqui, referências no mercado, né? Pessoas que realmente fazem a diferença nas empresas que estão. Então, a todos que nos acompanham, o meu muito obrigado. Sempre trazemos esses conteúdos, né, de forma quinzenal, então a cada 15 dias, nas quinta-feiras, às 18 horas, um novo episódio do Fora de Órbita, beleza? Um grande abraço a todo mundo, nos vemos em breve e até a próxima. Valeu? Até mais, pessoal. Até logo.